Pessoal, começando uma aulinha de geometria plana, revisão do basicão, tá? Vamos começar pelo quadrado. Quadrado eu tenho lados iguais, né? Esse lado é igual a esse lado. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, este lado, mais este lado, mais este lado, mais esse lado, vai te dar o perímetro. Então, lado, mais lado, mais lado, mais lado, te dá 4 vezes o lado. Então, te dá o perímetro do quadrado. Então, sempre perímetro é a soma dos lados. Ok? Bom, agora, área. A área é isso tudo aqui, ó. É isso tudo aqui, ó. É uma medida de superfície. Então, essa superfície vermelha aqui, ó, como se eu fosse cobrir com piso, como se eu fosse pintar, isso é uma área, isso é uma superfície. Então, a área ela é dada pelo lado vezes o lado. Então, se, por exemplo, esse lado for 5 e esse lado também é 5, né? 5 vezes 5, 25. Essa é a minha área do quadrado. Pessoal, analogamente, a área do retângulo, tá? Vamos lá. O retângulo tem a mesma forma, né? As mesmas formas retas do quadrado, as linhas paralelas, porém, a gente tem a base diferente da altura. Então, eu não posso chamar de lado, porque não é a mesma coisa. Então, eu vou chamar esse B, essa parte de baixo aqui, de B, de base, tá? E essa altura aqui de H. Por que de H? Porque vem de high, americano, high, né? Que é a altura. Essa canetinha aqui não ajuda às vezes, ó. High. Por isso que é H, tá? Então, o perímetro é o H mais o H mais o B mais o B. Então, B mais H mais B mais H vai te dar 2B mais 2H. Não se prenda muito à fórmula, tá? Entenda o conceito. Então, o perímetro é a soma dos lados. Se eu chamar isso aqui de abacaxi, isso aqui de banana, vai ser abacaxi mais banana, mais abacaxi, mais banana, tá? E a área, que é a minha superfície, que é tudo isso aqui, ó. Ó, tá vendo? É a minha superfície, da mesma forma do quadrado. É a base vezes a altura. Então, a área é a base vezes a altura. Então, se a minha altura for 4 e a minha base for 10, 4 vezes 10, 40, tá? Pessoal, agora aqui, ó, é uma coisa que muita gente tem dúvida e muita gente erra. Circunferência e círculo. Ah, professor, é tudo a mesma coisa. Não, não é, cara pálida, não é tudo a mesma coisa. A circunferência, que eu estou aqui à minha esquerda, na circunferência é só o meu perímetro, é só o meu contorno, é só a minha volta. Eu até peguei aqui um bom pedaço de barbante para você notar. Eu vou contornar com um barbante esse meu círculo aqui, ó. Essa minha circunferência, perdão. Vem aqui, vou contornando aqui, ó, até chegar contorno total. Então, esse contorno é a minha circunferência, é esse comprimento aqui, ó. É esse comprimento aqui, ó. É a minha circunferência, a medida de distância, tá? É uma medida linear. Então, como é que eu calculo essa circunferência? É uma formulinha basicona. 2 vezes π, que vale 3,14. Muitas vezes em prova eles te falam que você pode usar como 3, como 3,1 para facilitar a conta, tá? Vezes o raio. O que é o raio? O raio é a medida do centro da circunferência até uma extremidade. Então, isso aqui é o raio, tá? Lembrando que se isso é raio, isso aqui também é o raio, né? E de um lado até o outro, passando, né, por esse centro aqui, ó, e esse eu chamo de diâmetro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. E o raio é metade do diâmetro. Lembra disso? Tá? Agora aqui, ó. Agora eu tenho um círculo. Aí o círculo, ele não tem perímetro. O círculo tem área, porque o círculo não é o contorno como era antes. Agora o círculo é a minha área de
superfície da mesma forma que eu tinha lá no meu quadrado que a gente viu e no meu retângulo. Então, galera, isso aqui, ó, é a área. Então, círculo eu não meço em perímetro. Em círculo eu meço em área, medida de superfície. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da área do círculo? Π vezes R ao quadrado, R, lembrando, do centro à extremidade, sobre 2. E essa é a minha área do círculo. Legal? Bom, agora aqui, ó, eu tenho, vamos ver a área do triângulo, tá? Vamos só lembrar o seguinte, a gente viu que a área do retângulo, ó, a área do retângulo é base vezes altura, certo? Agora você concorda que se eu traçar uma diagonal aqui, ó, eu vou ter dois triângulos. Então você concorda que a área desse triângulo aqui, ó, que é esse triângulo que eu desenho aqui, ela é metade da área do retângulo, concorda? Esse triângulo é metade disso. Então, se é metade, a área é base vezes altura dividido por 2. Tá? Essa é a área do meu triângulo. Agora, se eu chamar esse aqui, eu chamo de B, que é a base, essa aqui é a altura. Agora, se eu chamar esse lado de qualquer outra coisa, posso chamar de A, o perímetro vai ser a soma das áreas. A gente vai ver no teorema de Pitágoras que esse lado chama-se hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Mas na aula de hoje vamos só nos ater ao seguinte, que o perímetro é a soma de todos os lados. Então é esse lado que eu chamo de A, mais esse que eu chamo de B, mais esse aqui que eu chamo de C. Esse é o perímetro do meu triângulo, tá? Agora, para terminar, que é o menos cobrado dos 4, né, que a gente viu até agora, dos 5 que a gente viu até agora, mas é bom você saber aí. Então, trapézio. Eu tenho várias formas de trapézio. Eu fiz aqui um trapézio basicão, trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Cujos lados que não são bases têm a mesma medida. Tá? Então, aqui é igual a esse. Então, o perímetro é a base menor. As bases sempre são paralelas, tá? Então, a base menor mais a base maior mais A mais A. Então, é esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Então, base menor mais base maior mais A mais A. Então, base menor mais base maior mais 2 vezes A, tá? Lembrando, não se atente muito à forma, tenta entender o que é o perímetro, legal? E para finalizar, nós temos a área. Qual é a área do trapézio? É super fácil pegar, ó, pela fórmula. É base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então a área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos supor que você tenha esquecido a fórmula. Ó, você concorda que se você pegar esse triângulo aqui, ó, inverter e colocar ele aqui, você vai perder esse aqui e vai passar para cá. Aí isso aqui vai virar um grande retângulo. Aí é só você fazer essa medida vezes essa que você vai achar a área, que é a mesma coisa da fórmula. Legal? Pessoal, espero que você tenha lembrado isso aí, porque isso aqui não cai em Enem, isso despenca no Enem, isso chove no Enem. Perímetro e área. Falou? Até a próxima. Abraço.